Então, agora começando oficialmente a nossa Masterclass, um oferecimento da Thalia Educação, para tratarmos de um assunto fundamental. E hoje mesmo, eu fiz até uma programação de um post que vocês vão poder ver logo mais. O CNJ lançou um edital para uma atividade, vai ter um seminário, vai ter sugestões, enfim. A temática é a busca da eficiência nas execuções fiscais. Nós temos digamos assim, um grande gargalo, né, no universo das execuções fiscais dentro do Poder Judiciário. A gente vai falar disso. E esse chamamento, né, esse edital aberto hoje pelo CNJ é uma demonstração de como essa temática das execuções, e especialmente das execuções do IPTU... Você sabe que você pode salvar todo o seu Google Fotos, fotos e vídeos, e ter isso no seu computador ou celular. O áudio aberto, por gentileza, deixar ele silenciado. Já vi que a Letéia está com a gente aqui também, para não atrapalhar aqui a concentração dos colegas. Então, o CNJ está nessa toada de buscar eficiência, melhorar a eficácia desses processos que realmente se agigantam no Poder Judiciário. Então, reforçou a importância desse encontro, porque as execuções de IPTU estão, digamos, marcadas em muito por essa busca de eficiência, né? Essa dificuldade na realização do propósito executivo. Então, feita essa notícia, né? Dada essa notícia vinda do CNJ, hoje, publicado hoje... O quê? 200 construídos em 2 cidades. Você falou, não, pô, esse cara, isso aí, isso joga pro Brasil inteiro. Cara, a gente tem hoje. Tava vendo esses dias, a gente pegou... Vamos só dando jogamos avisos no digital, paroquiais aqui, no sentido de que essa é uma atividade gratuita, né? Promoção da Thalia em Educação. E quando a gente fala de exemplos, assim, são exemplos teóricos, né? Não são comentários de casos pendentes específicos. Quem é aluno do TAR, quem já me acompanha pelas redes sociais, vê que eu tento não entrar, né, nesses comentários. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade presente, algum caso, alguma situação concreta e precisa resolver. Eu gosto de ajudar, mas infelizmente eu não posso me comprometer com situações assim mais particulares, tá bem? Infelizmente, então, são esses nossos combinados que a gente precisa deixar bem claros aqui para vocês. E aí, com isso, a gente começa a nossa atividade e eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, só um segundinho, para deixá-los a par da nossa abordagem de hoje. Compartilhar tela é esta aqui. Nossos bullet points, desta vez, esses bullet points serão exclusivos, né, dos nossos inscritos aqui, quem participou do chamamento, né, para participar da nossa atividade, e será compartilhado pela Thalia este PDF, né, com essas informações, com essa avaliação que a gente faz das execuções fiscais, com aquela, digamos assim, aquele viés, né? Aquele olhar, aquela atenção que o operador jurídico precisa ter numa primeira execução, certo? Num primeiro contato com a execução fiscal. A execução fiscal é um bom ambiente de trabalho, é um ambiente próspero, é um ambiente interessante, sim, e nós teremos uma visita logo mais adiante do Lucas, aluno lá do TAR, da Thalia, para contar um pouco da experiência profissional. A Letéia já me adiantou e ele teve um resultado já bem interessante, né, em termos mercadológicos, e a gente quer entender melhor. A gente vai conversar com ele logo mais adiante, mas eu vou fazer uma apresentação dos aspectos da execução fiscal de IPTU com este olhar, né, com este viés, com um primeiro contato do interessado, porque as ferramentas aqui da internet permitem a gente entender que a execução fiscal de IPTU é
digamos, uma necessidade, né? É algo interessante para o operador jurídico e não só para o contribuinte. A execução fiscal, vocês já sabem, né? Representa 35% de todo o acervo do Poder Judiciário, é o maior acervo processual do Brasil, com, lamentavelmente, uma taxa de congestionamento da casa de 90%. Congestionamento da execução significa o seguinte: de cada 100 execuções fiscais do ano, não é? Nós teremos 9 que vão ficar para serem resolvidas no ano seguinte. É uma estatística embaraçosa e por isso que o CNJ, como eu comentei, está nesta busca de melhorar a eficiência deste processo. E é uma necessidade, muito especialmente, isso tem uma íntima correlação com a execução fiscal de IPTU, é uma necessidade de buscar eficiência, isso porque causa, digamos, consequências para o contribuinte, não só para o próprio Poder Judiciário. Esse congestionamento de 90% embaraça o funcionamento da Justiça Estadual, que é a justiça competente para as execuções fiscais de IPTU. Temos execuções fiscais de IPTU na Justiça Federal, mormente naqueles casos em que a execução é dirigida em face de uma empresa pública, por exemplo, Caixa Econômica Federal, ou buscando taxa de coleta de lixo, né, de responsabilidade de algum ente público federal, alguma autarquia, ou mesmo a União, porque não há uma isenção ou com relação a esta taxa de coleta de lixo que, no mais das vezes, ela é cobrada exatamente como uma execução de IPTU, tá bem? Então, nós temos uma realidade, que é uma realidade, digamos, triste, que é grande congestionamento das execuções fiscais de IPTU e congestionamento que justiça estadual, certo? Então, pessoal, deixar o áudio desligado, acho que tem alguém com o áudio ligado, e aí vai atrapalhando aqui a concentração. E aí, então, na Justiça Estadual, que é a que tem a maior carga de execuções fiscais, nós temos 86% de todas as execuções fiscais do Brasil estão na Justiça Estadual. Então, a execução de IPTU está dentro, digamos assim, de um bolo muito grande, que representa 35% de todo o acervo. E aí, então, nós temos uma grande taxa de congestionamento, não é? Dentro de uma justiça que, em muitas circunstâncias, não é a mais aparelhada em termos tecnológicos, não é a mais eficiente, não é, no processamento, que muitas vezes está empenhada com outras demandas, digamos assim, mais urgentes, que tem, em algumas circunstâncias, demandas de direito de família, não é? Guarda, alimentos, responsabilidade civil, audiências, às vezes tem até jurisdição criminal, e isso dificulta por demais. E, claro, processos de, entre aspas, cobrança, não é bem cobrança, né? Mas é um processo que busca haver direito de crédito, e o direito de crédito, especialmente crédito fazendário, não é, digamos assim, a maior urgência, e nem todos os juízes, e eu já recebi muitos comentários desse tipo, inclusive de desembargadores, não é a maior predileção, são poucos como eu que gostam. Meu filho me perguntava agora há pouco, ele estava fazendo um trabalho de escola e falando das profissões, é um trabalho que mostra as profissões. Ele casualmente escolheu juiz federal para mostrar nessa feirinha de profissões. E aí, mas o que tu faz, pai? Não, eu resolvo problemas. Ah, mas que problemas? Ah, quando não paga as dívidas, tem que pagar. Então, mas se tu gosta de fazer isso, ele me perguntava. Eu gosto muito. Não me chamem de biruta, mas eu realmente gosto dessa atividade, eu acho interessante. E é uma atividade, no fim das contas, para recuperar créditos fazendários que são de interesse da própria sociedade. Claro que tem uma pretensão resistida, claro que tem jurisdição dentro desse processo, mas nem todo mundo gosta e acaba ficando um pouco de lado, certo? Então, na Justiça Estadual, nós temos este quadro, né, que a gente constata na análise dos números, né, lá do relatório Justiça em Números, a partir dos dados de 2022. Todo ano o CNJ publica esse relatório, então nós temos um quadro
que é, em grande medida, caótico, né? É um quadro que realmente nos preocupa, mas causa uma série de oportunidades também. Causa problemas, mas onde tem problemas existem soluções a serem aplicadas. Então, nós temos esses processos que são num volume muito grande, e aí acende uma luzinha, né? Aqui de verde, ou sei lá, de um alerta para quem está à busca de oportunidades, porque existem oportunidades em todos os locais do Brasil. Existem execuções fiscais, a Justiça Estadual está presente em todos os municípios, mesmo que não tenha sede, né, de comarca. Evidente, existe jurisdição da Justiça Estadual sobre todos os municípios brasileiros, inclusive nos rincões do Amazonas. A gente tem alunos, né, do interior do Tocantins, né, enfim, de lugares de baixa densidade populacional, mas tem, claro, execução fiscal também de IPTU com relação aos municípios. E então existem oportunidades. Eu sou do interior, Thiago. Eu também sou do interior, né? Nasci no interior. Tem trabalho em todo o local do Brasil, todas as comarcas brasileiras. Então, a Justiça Estadual, pela capilaridade, ela espalha esses problemas demandando soluções. E eu até anotei que talvez o seu vizinho, né? Se você trabalha no interior do Brasil, nós temos um aluno, na segunda-feira, ele falou na aula do TAR, eu sou do, não lembro exatamente o município, era um nome bem peculiar, assim, não lembro, do interior da Bahia. Então está começando lá e, enfim, estava nos contando como já estava tendo muita procura enfim, pela oferta de soluções que ele poderia dar para as cobranças tributárias. O seu vizinho talvez tenha execução fiscal de IPTU ou alguma medida de cobrança também associada a estes débitos que são, digamos assim, muito democráticos, né, para o advogado, para quem se ocupa das execuções ou quer, né, numa primeira abordagem, quer iniciar na matéria tributária. A matéria tributária é a mais interessante de todas, com toda certeza. Eu domino todo o tributário? Não, ninguém domina todo o tributário. Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Quem acha que domina completamente está enganado, porque é muito conteúdo com muita variação. Nós tivemos agora, recente, medida provisória do governo afetando os créditos de ICMS, enfim, tem uma série de alterações, é impossível a gente saber tudo, mas tem que ter um ponto de partida, tem que ter um ponto de partida para eu poder, inclusive, escolher no que eu quero trabalhar. E talvez uma causa de menor complexidade e que seja de muita presença no judiciário seja uma oportunidade interessante. Bom, por que causa de menor complexidade? Bom, porque houve um estudo de campo, houve um estudo com pesquisa de campo feita por pesquisadores, na verdade são mestrandos, doutorandos, né? Mas houve uma pesquisa, o INSPER fez um convênio, na verdade o CNJ fez um convênio com o INSPER, esse contrato para fazer essa pesquisa de campo sobre o tipo de litigância aqui na matéria tributária. E aí o INSPER constatou, nessa pesquisa de campo, que o IPTU é a matéria tributária mais presente no Brasil. Olhando os processos, pedindo, eles têm no relatório do INSPER, tem assim, a gente pediu para lá os 20 e tantos tribunais de justiça, e claro, os tribunais federais também em outros aspectos, mas pediu dados com base na lei de acesso à informação, e os tribunais apresentaram os dados, digamos assim, categorizados, né? Apresentaram os dados com as tabelas. E aí o INSPER foi a campo e, comparando, chegou nessa conclusão que o IPTU é a matéria tributária. Olha só que curioso isso. O IPTU é a matéria tributária mais presente no Brasil. Claro, em muito por conta das execuções fiscais, que são a maior quinhão de processos judiciais do Brasil e que está lá na Justiça Estadual. E aí o INSPER foi além, o INSPER foi além e constatou nessa pesquisa de campo que duas questões são fundamentais nesses processos. Nessa pesquisa, o INSPER constatou que
a ilegitimidade passiva e a prescrição são as matérias, digamos assim, de maior demanda, as matérias mais presentes, né, nessas discussões que são dos processos os processos tributários, né, mais relevantes em termos numéricos no Brasil. Então, a gente já tem aqui dados, né, a gente já tem dados de campo para nos orientar. O que eu preciso, Thiago, estudar, o que eu preciso atentar, né? O que eu preciso fazer para me posicionar diante dessa grande crise que assola o judiciário e que talvez possa nos trazer também oportunidades, né? Os economistas gostam daquela brincadeira assim, pega crise, né, e tira o S, e aí vira CRI, em vez de crise. E é realmente criar soluções e se posicionar diante dessa oportunidade que os problemas nos oferecem, nos abrem, né? E hoje mesmo eu via um conteúdo no Insta, e aí era um advogado comentando a melhor maneira de se posicionar, e não era um papo exclusivo para advogados, né, para empreendedores em geral, a melhor maneira de se posicionar perante o mercado, para, enfim, prosperar, alavancar, né, a sua atividade, é oferecer soluções, porque existem problemas e os problemas estão aí para serem solucionados, e quem tem a solução tem o poder. Então, a gente já pode se posicionar diante desses problemas tendo um farol, tendo um guia, que é justamente essa avaliação do INSPER de que a ilegitimidade passiva e a matéria da prescrição são os assuntos mais importantes presentes em termos numéricos nessas execuções fiscais de IPTU. E aí, quem é, Thiago, o diabo do contribuinte, né? De quem é a legitimidade passiva para a execução fiscal de IPTU? E aí a gente chega num nó, né? Porque a Constituição diz que é um imposto sobre a propriedade predial urbana, e a lei municipal é que vai dizer. E o STJ, tá tudo aqui nos bullet points para vocês levarem depois, né? A Thailene vai compartilhar pelo WhatsApp. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. E eu respondia uma dúvida, eu coloquei isso aqui também nos bullet points, porque surgiu uma dúvida lá do TAR, uma aluna colocou lá nos comentários, eu estou com uma situação, o que eu faço? Não, o que é aqui, né? Porque era uma situação de uma pessoa que vendeu o imóvel e o adquirente não registrou a escritura pública, não entrou em muitos detalhes, mas enfim, ele vendeu e está sendo cobrado por débitos posteriores à venda. Então, vamos estabelecer uma premissa também com base no repetitivo do STJ. A gente precisa olhar a lei municipal. Bom, proprietário é aquele que tem a propriedade, sobre a propriedade incide a Constituição, a tributo, porque foi essa digamos, a modelagem que a Constituição imaginou fundamentalmente, né? Porque é um imposto sobre a propriedade predial. Quem é o proprietário, então, logicamente, vai ser o contribuinte. Mas também pode ser contribuinte, veja só, o promitente comprador. E aqui nós vamos recordar, inclusive, jurisprudência do Supremo, pena que eu não deixei anotado aqui, mas tem jurisprudência do Supremo que é, digamos assim, aquele que tem a posse com ânimo de dono, é aquele que se comporta como dono que tem a legitimidade para a execução fiscal deste IPTU. Bom, então o promitente comprador, claro, ele tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, certo? Então a gente pode ter tanto o proprietário que está lá no registro de imóveis, né? Nós temos o proprietário que está lá no registro de imóveis, está lá na matrícula como proprietário, e nós podemos ter um promitente comprador, que pode ser alguém que tem só um contrato de gaveta, uma promessa de compra e venda, ou uma escritura pública definitiva e não registrou essa escritura pública definitiva. Então, este promitente comprador também pode ser responsabilizado com relação a esta execução fiscal do IPTU. Sobre isso nós vamos falar logo mais ainda, mas
quando a gente faz uma promessa, vale muito a pena, ao menos foi o que eu fiz, né? Quando nós adquirimos imóvel, que se faça a boa diligência de levar o contrato à Secretaria da Fazenda Municipal, e a Secretaria da Fazenda promova, né, por requerimento do promitente comprador, ou que tenha a escritura pública definitiva já, faça a transferência, né, do registro fiscal lá, para que o promitente comprador seja, então, ele passe a ser o contribuinte para ele receber a notificação de lançamento. Já fica essa advertência que, olha, no momento de uma compra e venda, que se faça essa verbação, essa regularização, para que tanto o vendedor não vá ser cobrado de débitos novos, né? Quanto para aquele promitente comprador, ele que assuma a responsabilidade dali para diante. E este promitente comprador, quando já feita essa regularização, ou que ele tem o contrato definitivo por escritura pública, ele vai receber o quê? Nós teremos aqui uma situação de lançamento direto. O IPTU é uma espécie tributária sujeita ao lançamento direto ou de ofício. Na minha prova de juiz federal, o examinador ficava perguntando: lançamento direto de ofício é a mesma coisa ou é diferente? Ficava insistindo se era diferente. Gente, são expressões sinônimas. Vocês podem ver, eventualmente, lançamento direto ou lançamento de ofício, tá? É a mesma coisa. O examinador ficava lá testando assim os brios do candidato, tentando abalá-lo, né? Mas aqui é a mesma coisa. O IPTU é sujeito a lançamento direto. E esse lançamento, ele pressupõe uma notificação, pressupõe uma cientificação do contribuinte. Lembra quando você recebe lá, quem é proprietário de imóvel urbano, né? Recebe uma cartinha lá da prefeitura, da Secretaria da Fazenda, e no início de cada ano, para que pague o IPTU daquele exercício, certo? Então, quando eu recebo a cartinha, aquilo já é a minha notificação de lançamento, e tem uma súmula do STJ, que hoje já está um pouco em desuso, essa sistemática, ao menos nos grandes municípios, de entregar uma cartinha, certo? Isso, digamos, está dentro da, vamos usar assim, da boa liturgia, né? Do rigor do CTN, Mas, como dizia o ministro Teori Zavascki, ele dizia o seguinte: olha, a realidade não cabe mais no CTN. A fluidez dos negócios, aqui já é um acréscimo meu, o dinamismo da sociedade, a urgência que nós temos hoje, a necessidade de tornar a tributação cada vez mais prática, mais ágil e mais efetiva para a municipalidade, a realidade já se impôs de forma que esse lançamento hoje, que seria pelo envio da carta, vem sendo substituída por outras formas, né? Por um e-mail no qual lá o contribuinte recebe aquela notificação. Ou ele deve, aqui em Porto Alegre, é assim, ele tem que entrar no site e retirar a notificação. E o STJ avançou, como eu disse, a realidade não cabe mais no CTN, avançou para dispensar, inclusive, a prova da carta efetivamente entregue no domicílio fiscal do contribuinte, certo? Então, acaba que o contribuinte não tem aquele AR assinado, ele não tem um comprovante de recebimento para questionar a sua legitimidade, certo? E aí dificulta muito as alegações com relação à nulidade desse lançamento, né? Porque basta, e aí é mais uma vez o que o STJ diz, basta a notícia, não precisa nem ter uma prova em conteste, basta a notícia de que foi. Eu não concordava muito com isso, né? Mas agora o STJ toca a música, nos cabe, enfim, nos posicionar nesse baile aqui, de acordo com a trilha sonora aqui do STJ. A gente tem que se posicionar. Bom, então eu não tenho uma comprovação de uma notificação por parte do contribuinte, e aqui, então, olha, vamos cuidar da regularização cadastral. Bom, e se eu vendi o imóvel,
né, e não tive essa cautela, né, de regularizar, aqui vem uma alegação muito potente que diz respeito à ilegitimidade passiva. A gente viu que o STJ admite que o tributo seja lançado mesmo dessa forma simplificada, né? Talvez a pessoa que vendeu não fez a regularização e ele nem tomou conhecimento porque ele não recebeu carta, né? Nem o promitente comprador recebeu carta, mas então não é comprovada a remessa da carta, se quer isso, mas tem um fator vindo do CTN, que é a da sucessão tributária. Quem adquire o imóvel passa a responder pelos débitos anteriores àquela compra e venda. Quem compra o imóvel compra, entre aspas, também os débitos anteriores. Sucessão tributária por aquisição destes bens imóveis. O IPTU e a taxa de coleta de lixo é a mesma coisa. Eles têm natureza propter rem, certo? Tem natureza propter rem, eles acompanham a coisa, certo? Tem uma ressalva lá na... Eu vou assistir uma aula aqui, galera. Tchau, mas não é o caso. Aqui nós vamos trabalhar aqui nos negócios, digamos, no mercado privado, né? Compra e venda privada. Bom, então, se foi vendido o imóvel, eu posso alegar ilegitimidade, né, por conta que houve sucessão tributária. E a aluna lá do TARA perguntava, dá para redirecionar a execução fiscal? E aí nós temos o seguinte, o executado não tem essa possibilidade, essa prerrogativa, acaba sendo malhar em ferro frio buscar isso, de ele buscar a corresponsabilização do terceiro adquirente, tá bem? Por quê? Porque a execução se processa no interesse do credor, certo? Cabe ao exequente promover o redirecionamento em face do adquirente do imóvel por sucessão tributária. Bom, cabe então ao alienante fazer a prova da compra e venda e aí, com prova da compra e venda, alegar a sua ilegitimidade passiva. E a jurisprudência também do STJ permite que a ilegitimidade passiva seja alegada, né, por, inclusive, exceção de pré-executividade, tá bem? Bom, então essas são situações em que o executado, né, talvez ele não já tenha vendido o imóvel, ele pode eventualmente se utilizar desta alegação da ilegitimidade passiva, mesmo por exceção de pré-executividade. Deixa eu ver se tem algum áudio aberto aqui. O pessoal foi entrando na aula, eu não consegui silenciar todos. E aí, quem estiver entrando, por favor, deixar o áudio fechado para não se perder. Teria muitos outros aspectos da ilegitimidade passiva, ou da irregularidade, ou sequer da, melhor dizendo, até da inexistência do próprio sujeito passivo, como naquele caso de prévio óbito do executado, né? Quando o executado é uma situação frequente, que me perguntam muito, acho que quem trabalha com execução de IPTU e trabalha com inventários se depara muito com essa situação. Quando houver o falecimento do executado, né, daquele que é apontado como executado antes do ajuizamento da execução, essa execução deve ser extinta. O STJ não admite o redirecionamento da execução em face do espólio ou dos sucessores. Seria o caminho natural espólio e depois sucessores, né, filhos, por exemplo, né, caso o espólio não honre os débitos de IPTU anteriores. Mas fica essa notícia, né, de que, inclusive, questões de ilegitimidade, e bem essa também, da nulidade da execução por prévio falecimento do apontado executado, podem todas elas serem alegadas por exceção de pré-executividade. Esses são alguns aspectos, né, da sujeição passiva, alguns aspectos da ilegitimidade passiva e eventual defesa que pode ser promovida nessas execuções. Mas aqui, talvez, na prescrição, que é aquela segunda matéria mais,
digamos, frequente nas execuções fiscais mais, na matéria tributária mais relevante no judiciário brasileiro, é a situação do incrível congestionamento desses processos, causando, lamentavelmente, muitas prescrições. A prescrição nada mais é aqui do que o passar do tempo. Claro, assim, tem vários fatores incluídos, né? Lá no TAR tem umas aulas aprofundadas sobre cada aspecto caracterizador da prescrição, mas o que eu quero apontar aqui para vocês é a prescrição enquanto fato, a prescrição enquanto evento surgido ao longo do processo, causado, né, ou induzido por conta do incrível congestionamento das execuções fiscais na Justiça Estadual. Não estou criticando aqui a Justiça Estadual, é também uma realidade com base nos números do CNJ. Nós temos um congestionamento, e quando não se dá vazão, quando a gente não resolve esse processo, vai se alongando no tempo, e nós temos, então, a prescrição. Bom, primeiro de tudo, vamos chamar assim como prescrição ordinária, né? Na aula de ontem comentava sobre a prescrição dita ordinária ou dita do crédito, que é a prescrição anterior ao ajuizamento da execução fiscal. E essa prescrição, ela encontra na execução de IPTU algumas peculiaridades ditadas pela jurisprudência do STJ. Deixei aqui, inclusive, o repetitivo que deu origem a este tema 980. Aqui está pensada a tese, né, do tema 980, mas nós temos várias nuances que talvez possam passar despercebidas para quem está iniciando. E aqui eu vou deixar, então, essa, digamos, notícia desses 3 aspectos fundamentais, todos extraídos deste RESP repetitivo que deu origem ao tema 980. Primeiro de tudo, como eu conto, Thiago? Bom, fundamentalmente a partir do vencimento original do IPTU daquele exercício. Lembra que eu comentei que eu posso receber uma cartinha, ou eu retiro uma notificação por e-mail, ou extraio do site da Fazenda, ou recebo lá um boleto para pagamento, em municípios que ainda operam desse modo, mas no futuro vai ser tudo Pix, no futuro as coisas vão ser ainda mais dinâmicas, né? Ainda mais práticas, mais expeditas. E aí, então, de toda maneira, a partir do vencimento, se era lá no seu município 31 de janeiro, como é em Porto Alegre, a partir de 1º de fevereiro nós vamos contar os 5 anos. São 5 anos, não é 1 mais 5, tá? Se conta lá na prescrição intercorrente 1 mais 5, aqui são 5 anos até o ajuizamento da execução. E na aula de ontem eu falava da prescrição intercorrente na execução. A intercorrente eu vou considerar a partir do ajuizamento. Por que a partir do ajuizamento, Thiago? Porque também o STJ assim o determina, porque a interrupção da prescrição pelo despacho, que, de acordo com o CTN, é a causa interruptiva da prescrição, esse despacho, diz o STJ, retroage em termos de interrupção da prescrição à data do ajuizamento, certo? Então, aqui nós temos essa primeira notícia, vou considerar 5 anos do vencimento até o ajuizamento. Grosso modo, tá? Tem vários aspectozinhos aqui, mas grosso modo são 5 anos até o ajuizamento. Tem prescrição ocorrida nessa situação? Tem, claro que tem. Tem demora, eventualmente tem prescrição nesta circunstância. Bom, Thiago, lá no meu município, se eu não pagar o tributo no dia 31 de janeiro, lá para o dia 28 de fevereiro vem um boleto, a primeira parcela de 10 parcelas do IPTU. Vem um bloquinho, aqui em Porto Alegre era assim até ano passado. Vinha um bloquinho com 10 boletinhos para pagamento do IPTU, então parcelado, já sem algum desconto, né? Já sem algum benefício. Mas o que acontece? Este parcelamento é um parcelamento de ofício, é um parcelamento ditado pela própria lei municipal. É muito possível que no seu município também seja assim. E o STJ, deparando com essa situação, diz exatamente, olha, este parcelamento é um parcelamento que não tem manifestação de vontade do contribuinte. Bom, eu só não paguei e recebi o parcelamento. Bom, se eu não tenho adesão, não tenho ato de vontade, este parcelamento não interfere na contagem da prescrição, certo? Se eu não tenho ato de vontade, não tem confissão do débito, não tem manifestação reconhecendo a exigibilidade do débito,
não tem interferência na prescrição. E aí eu vou considerar do vencimento original. Não importa que eu não tenha pago aquelas 10 parcelas, ou, enfim, que eu não paguei nada. É bom para o contribuinte, que eu vou contar de uma data mais remota, tá bom? Bom, terceiro aspecto, então, eventualmente, o contribuinte pega aquele bloquinho lá. Comecei a pagar, paguei uma, paguei duas, paguei três. Na quarta, já não paguei mais, tá bom? Acontece, faltou dinheiro no sorteio dos boletos, os tributos, né, os impostos, digamos assim, mais genericamente, sempre são deixados de lado. E aí, o que acontece? Avançou o STJ no terceiro aspecto para dizer que se houve adesão, se houve manifestação, né, de vontade do contribuinte, que ele se aproveitou desse parcelamento, aí sim que eu vou contar a partir da rescisão, fundamentalmente aqui a partir da quarta parcela, como eu dei de exemplo, tá? Então, são aspectos que a gente vai pensar da prescrição do IPTU, diferentes, aspectos diferentes dos demais tributos que estão também submetidos à modalidade de lançamento. Posso fazer uma pergunta com relação ao curso? Claro. Na verdade, na aula de hoje, professor, o STJ já tem um entendimento de que a ação proposta em face do falecido é nula, né? Isso. Se a gente entra com uma exceção de pré-executividade e consegue anular essa execução, anula essa execução, mas aí, por exemplo, o herdeiro já estava aderindo a um parcelamento para pagar uma dívida dessa execução. Se a gente conseguir anular essa execução, é possível nós propormos uma ação de repetição de débito para pagar esse valor que foi pago? A questão é a seguinte, ó, a execução proposta em nome do falecido é nula e deve ser extinta, e a exceção de pré-executividade é admissível para isso, porque é legitimidade passiva, então é matéria própria para exceção. Mas isso diz respeito à cobrança, diz respeito ao processo. Outra coisa diferente é diz respeito ao débito, né? Ao próprio débito. O débito em si, ele permanece, ele não é extinto porque a execução é extinta. Claro, vai ter a prescrição, eventualmente, dependendo dos marcos temporais, mas o débito, por exemplo, ele pode ter sido parcelado, por exemplo, pelo espólio. Foi lá o inventariante e fez o parcelamento em nome do espólio, tá? E esse parcelamento, que é feito em nome do próprio espólio, é válido. Tá? Então, não teria nulidade com relação ao próprio crédito, porque isso diz respeito ao crédito que é subjacente da execução. A execução é uma formalidade, né? O crédito mesmo permanece. Agora, se por acaso houver parcelamento de um crédito que já foi extinto pela prescrição, vamos imaginar, tem créditos lá de 2015, 16, 17... Bom, são créditos antigos, já prescritos, certo? Claro, tem que analisar, fazer a timeline, né? Olhar se não teve parcelamento nesse meio tempo e tudo mais. Mas créditos que já foram atingidos pela prescrição são créditos que já foram extintos e não dá para parcelar crédito já prescrito. E aí, esse pagamento, sim, renderia ensejo à repetição do indébito, tá? Esse sim. Mas aí, se os créditos ainda são válidos, em tese, né, não tem nulidade no parcelamento. Claro, pode ter alguma irregularidade de quem fez o pedido, né, se tinha poderes ou coisa do tipo, mas em tese, em geral, se mantém o crédito. E deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Auto de infração e imposição de multa em nome do falecido é nulo também? É uma grande questão. Eu enfrentei isso aí no meu livro, tá? Em algumas circunstâncias, a fazenda já tendo conhecimento do falecimento, tá? Do contribuinte, tem que lançar em nome do espólio. Porque aí, então, o inventariante teria condição de, inclusive, apresentar alguma defesa em face desse lançamento, né? Porque houve alguma questão de valor. Inclusive, uma aluna me perguntou, se é área de preservação permanente, olha, isso também pode eventualmente nulificar, ao menos em parte, o crédito, enfim, majoração do crédito, ou por atualização da base de cálculo, ou por ilegitimidade passiva, né? Não sujeição passiva porque foi alienado, enfim, problemas a ver com o próprio crédito que podem render ensejo a defesas. Bom, para isso tem que ter uma notificação correta,
certo? E aí, então, se o contribuinte já é falecido, eu tenho que notificar o espólio para que o inventariante, que é o representante do espólio, providencie uma defesa, caso tenha, né? Ou até mesmo pagar, evidentemente, ou parcelar, enfim, para tomar alguma atitude possível. Agora, se o fisco não tem conhecimento do óbito, né, e fez a notificação em nome do falecido, é uma questão nebulosa, tá? É uma questão nebulosa. E aí vai depender das circunstâncias. Será que ele tinha condições de saber isso? Será que foi comunicado o óbito lá pelo cartório de registros das pessoas naturais? Que quando ele faz o registro do óbito, ele tem que comunicar o CPF da Receita Federal, certo? Ele tem que comunicar uma série de entidades. E ele tem que comunicar a Receita Federal para a Receita Federal dar baixa no CPF por falecimento. E é com base no CPF que a Fazenda Municipal faz também o lançamento do IPTU. E aí, será que teve isso aí? Será que teve condição de prevenir uma nulidade? Se não teve nenhuma condição de prevenir a nulidade, fica uma questão nebulosa, se tem nulidade ou não. Agora, se ele sabia do óbito, aí é nulo o lançamento, porque houve um prejuízo à defesa. A área de loteamento em relação ao promitente, comprador, loteador e fisco, curso dá suporte no entendimento. Puxa, Michele, não entendi bem a pergunta. Promitente, comprador e loteador, o fisco... o promitente comprador pode ser, então, né, pelo STJ, contribuinte do IPTU, né? E o loteador tem direito a se esquivar com base na sucessão tributária. IPTU na relação. Olha, IPTU vai ser tanto um quanto o outro, né? O promitente comprador, se a lei municipal assim prever, né? O STJ admite a sujeição passiva dos dois, tanto do promitente vendedor quanto do promitente comprador. E, claro, o loteador vai estar lá com a matrícula no nome dele ainda, né? Então, ele é proprietário, né? O loteador, a empresa loteadora. Mas ela é promitente vendedora também. Bom, os dois, pela lei municipal, eventualmente podem ser sujeito passivo. E aí a Fazenda pode lançar em face de um ou de outro. Mas havendo a alienação do bem, existe sucessão tributária com relação aos débitos antigos e também a sujeição a partir dos novos. Obrigado. Então tá bom. Esclarecidos, então. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam. Seguimos aí nos estudos juntos, tá? Até uma próxima oportunidade. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Forte abraço e tchau, tchau.